tarde a todos e todas. Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo. Agradecemos a você que nos acompanha pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Face. Deixa aí a sua contribuição, a sua reflexão sobre o tema que vamos ter a continuidade hoje. Nós teremos então aqui o nosso segundo encontro sobre o autismo, que já tivemos anteriormente com a nossa querida amiga, parceira de desafios profissionais, Cristiane Denig. É mãe, psicopedagoga, arte-terapeuta, e nós estamos agora começando o nosso segundo encontro. Agradecemos mais uma vez a sua presença, a sua participação. Não deixe de compartilhar as suas reflexões, de compartilhar esse material, porque é muito útil para todos nós. Então, temos aqui mais uma vez a nossa querida Cristiane Denig. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Bira. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada pelo convite para a gente estar batendo esse papo aí tão necessário sobre o autismo. Ótimo, que bom, Cristiane. E assim, a nossa primeira atividade que tivemos com você, nosso primeiro encontro, assim, nós teve uma repercussão muito positiva, muitos, como sempre, né? Os nossos voluntários, nós temos um trabalho que trabalha com crianças com deficiência também, e em todos os polos, onde não tem, na nossa casa mesmo, né, que é o Samaritano, temos lá uma criança também com autismo, né? E muitas vezes, até na própria evangelização, que a gente trabalha também com as crianças, né? Tem núcleos de evangelização, acontece muitas vezes lá e o evangelizador não sabe como lidar, a família não sabe lidar. Então, esse material para todos nós, inclusive para quem atende na evangelização, nos núcleos, né? Com certeza está sendo de grande valia para todos. Então, no primeiro encontro, nós conversamos mais assim sobre conceitos, né? Você falou dos níveis, né, que existe, né? 1, 2 e 3, né? Aí eu vou sugerir para que as pessoas vejam lá, para que a gente aproveite aqui a temática de hoje, continuando a questão do diagnóstico. Então, como é esse diagnóstico, né? Você chegou a falar um pouquinho, mas hoje a gente pede que você possa aprofundar mais um pouco, falando do diagnóstico. Certo. Quais os caminhos que são necessários para o diagnóstico, para que se chegue realmente a um diagnóstico seguro, consistente, não equivocado, não perdido nas mãos de muitas vezes, até curiosa, até pessoas que são profissionais, mas que se lançam de uma maneira assim, na base do ensaio e erro, e muitas vezes podem até apontar algo que não é, né? Ou desconhecer algo que é. Sem dúvida. Né? O diagnóstico é muito importante, né? O diagnóstico é o pontapé inicial, é onde tudo começa, e ele precisa realmente, como eu já tinha sinalizado, ser feito, né, por um profissional habilitado, especializado. O que acontece, né? A gente tem... É muito comum a gente observar diagnósticos feitos, laudos entregues por equipes terapêuticas algumas vezes. A gente encontra esse tipo, né, de acontecimento pelo caminho, né? Às vezes um laudo assinado por uma equipe multidisciplinar. Assim, é óbvio que a informação que está ali, ela é real, a gente tem consciência disso, são pessoas que lidam com essa prática diariamente, né? Então elas conhecem os sintomas, elas conhecem as características, mas infelizmente não é o profissional que está pronto e que está autorizado a dar esse diagnóstico. Então, assim, o ideal é sempre buscar ou um psiquiatra infantil ou um neurologista, né? Algumas pessoas têm um pouco de pé atrás com essa questão da psiquiatria dentro do autismo, né? Mas não há problema nenhum quanto a isso, tá? O psiquiatra, ele também é um profissional habilitado dentro da área.
A gente sabe que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele não é uma doença psiquiátrica, a gente tem esse entendimento, mas isso não desqualifica o psiquiatra a estar dando o diagnóstico, o laudo, desde que esse psiquiatra seja especialista em autismo. Por que a necessidade da especialização? Porque, como a gente já comentou aqui, as características muitas vezes são sutis demais. Então, assim, existem protocolos específicos para que você possa estar realmente dando um laudo para aquela família, né? Muitas vezes, quando a pessoa está dentro do grau mais leve, né, que a gente já comentou sobre isso, o grau 1, é um diagnóstico ainda mais difícil de ser fechado, porque não é uma pessoa que apresenta as características de forma mais evidenciada, né? Então requer realmente um profissional habilitado para isso. E aí muitas vezes esse diagnóstico vai envolver sessões e sessões, ele não vai fechar esse diagnóstico numa consulta, ele vai realizar algumas consultas, alguns questionários, algumas observações, e ele vai também conversar com essa equipe multidisciplinar, que são os terapeutas que estão no dia a dia ali com aquela criança, com os professores muitas vezes, para entender como é que está se dando aquele comportamento ali na sala de aula, a interação com as outras crianças, para que ele possa realmente fechar esse diagnóstico. Então, veja bem, há todo um olhar, né, multidisciplinar e minucioso para que esse diagnóstico seja fechado. Existem também aqueles casos mais típicos, né, que são as pessoas que estão dentro do nível 2 e 3, moderado e severo, mas que ainda assim você precisa desse profissional para dizer realmente. Existe, né, esse tripé do autismo, ele tem que estar preenchendo essa dificuldade de socialização, de comunicação e os movimentos repetitivos e estereotipados. Então, assim, é realmente algo que precisa ser feito por um profissional especializado. E, para além disso, o diagnóstico é um momento, né, que eu sempre falo que não é um momento fácil, né? Então, é necessário que haja, da parte desse profissional, né, uma sensibilidade muito grande. Muitas vezes aquela família não está preparada para esse diagnóstico, né? O autismo, diferente de outras síndromes e deficiências, você não identifica na gravidez. Então, assim, essa mãe e esse pai não estão preparados para receber uma criança neurodiversa, né? Vamos falar assim. Elas se preparam realmente para uma criança típica e, em um dado momento, né, ela precisa compreender que essa criança não existe. Então, assim, é um processo de luto. Existe um luto aí real dentro dessa caminhada do autismo. Precisa se viver esse luto, né? Então, assim, você ter um profissional, né, que vai te dar um diagnóstico sério é muito importante, porque passa pela questão técnica e passa também pela necessidade de humanização desse processo, né? Isso não é simplesmente uma consulta que ele vai chegar e vai entregar um papel na sua mão. Você precisa sair dali bem, né? Então, assim, um profissional habilitado, ele consegue fazer isso, porque o autismo não é o fim do mundo, né? Não é o que a gente pensa quando recebe o diagnóstico, mas não é, né? O que dificulta muito, né, e aí é importante a gente falar, é a ausência de políticas públicas, tá, efetivas, para que a população tenha acesso a esse diagnóstico. No caso do Pedro, a gente sempre teve plano, né? Então o diagnóstico dele veio por meio de um profissional particular, tudo, mas essa não é a realidade, né, da maioria da população. Então, assim, é necessário que o SUS tenha realmente profissionais habilitados, qualificados, e nem sempre isso acontece, né? Então, assim, essa caminhada dentro do autismo é uma caminhada, muitas vezes, muito sofrida nesse sentido mesmo, da ausência de políticas públicas efetivas para atender essas famílias que precisam ser cuidadas, né? Aquela coisa de quem cuida, né, precisa ser cuidado também, né? E não existe.
infelizmente, ainda políticas pensadas, sabe, de maneira Nesse sistematizada. sentido, né? Não, a gente tem alguns atendimentos, né? Eu tenho esse mapeamento porque são 10 anos, né, dentro da área como mãe, e a gente conversa muito com outros pais, e existem alguns espaços que buscam fazer esse atendimento, mas que não conseguem atender de maneira efetiva, realmente. Então, é necessário esse olhar, sabe, do profissional especialista, que esse profissional possa estar disponível para essas famílias, que esse profissional exista, né? Porque é um grande diferencial. Senão, a família tende a ir para o caminho da negação, né? Quando você recebe um diagnóstico de uma maneira muito genérica, né? Quando a pessoa te entrega simplesmente um papel e fala, toma, teu filho tem autismo, e você vai embora com aquele papel, você tende a negar, né? E aí, se você não tiver uma criança que seja o protótipo da criança com autismo, você fala, não é nada disso, esse médico, né, não entende de nada, e aí essa família não busca atendimento. E isso é muito ruim, porque o atendimento precoce dentro do autismo faz toda a diferença, né? Ele é muito, muito importante mesmo. Então, assim, a importância do diagnóstico passa por tudo isso, né? Passa por ter um profissional habilitado realmente tecnicamente e habilitado no sentido psicossocial mesmo, desse atendimento, desse olhar diferenciado e humano, né, para essa pessoa que está ali diante dele. Não é simplesmente entregar um papel, né? E aí essa família, quando ela é acolhida, quando ela tem um profissional sério que consegue conduzir esse processo, né, de maneira humana, ela sai dali realmente buscando terapia, acreditando que é possível ter realmente, sabe, uma caminhada satisfatória, com qualidade de vida para aquela família e para aquela criança, né? As dificuldades existem, elas estão aí o tempo inteiro mesmo, a gente sabe disso, mas ela sai com aquele sentimento de, ok, tá bom, então o que eu tenho que fazer para poder agora, né, caminhar dentro dessa nova realidade que está posta. Agora, se isso não acontece, ela cai na negação. Cai mesmo, porque é muito duro, é muito difícil, aí receber um papel frio é algo que é muito doloroso, e ela não vai buscar tratamento, ela não vai buscar uma equipe multidisciplinar, ela vai dizer que é assim. Principalmente nisso que você está falando, né? Se estiver no nível 1, onde a identificação ela é mais complexa, né? E você está falando, né, os aspectos que a gente pode destacar nessa sua fala agora, assim, do profissional, como você diz, o psiquiatra, né, psiquiatra infantil ou neuro, né? Sim. E falando da competência que tem que ter o profissional, né, pessoas preparadas, né? Da sensibilidade também do profissional, do processo de empatia, né, não é só dar um papel, chegar lá, né, e passar. E você já são 10 anos, né, em que você está nessa condição dessa maternidade neurodiversa e também como profissional. Agora sim, 10 anos se passaram, né? Como é que tem sido essa trajetória a partir do momento que você teve lá atrás, né? Como foi aquele primeiro momento em que você teve, depois de percorrer, né, inúmeros caminhos, e você que tem a constatação, não, olha só, chegou o diagnóstico, está fechado, etc., né? Daquilo e sua trajetória para cá. Como é que você pode falar um pouquinho aí com a mãe, especialista, como é que juntaram depois esses dois papéis aí? Posso sim. Então, no meu caso, não foi sofrido esse diagnóstico. Eu costumo comentar isso porque eu vou na contramão do que acontece com a maioria das famílias mesmo. Eu estudava autismo anterior à gestação do Pedro, né? Eu lembro, e até assim, só fazendo um parênteses, eu lembro que a sua pesquisa você apresentou, né, naquela época, né? Fala assim brevemente do que foi a sua pesquisa antes do Pedro, né? Quer dizer, você estava lá enquanto especialista buscando um estudo assim extremamente fantástico, né? Você fala um pouquinho da sua pesquisa lá atrás. Na realidade, eu venho originalmente da área de letras, né? Então, era uma pesquisa do campo da linguística,
né, onde a gente buscava compreender esse processo de aquisição da linguagem dentro da criança com autismo, né? Quais eram os parâmetros. Era uma pesquisa com foco em linguística, em linguagem. E dentro dessa pesquisa, eu pude participar, obviamente, de um trabalho de campo em que eu tive contato com inúmeras crianças de diferentes idades e que se encontravam nesse processo de aquisição da linguagem, né? Porque a aquisição, ela é diferente do aprender, né? Adquirir é diferente de falar dentro do campo da linguagem, né? A gente adquire uma linguagem quando a gente está exposto ao meio, normalmente na nossa infância, e a gente aprende inúmeras outras línguas ao decorrer da nossa vida, que é um outro processo. No caso da criança com autismo, né, ela está nesse processo de aquisição, às vezes, durante uma vida, né? O que para a gente, às vezes, acontece lá na primeira infância, para ela vai acontecer, né, ao longo de um tempo mesmo, né? É como eu falei da comunicação alternativa suplementar. É uma aquisição, não é um aprendizado, é uma aquisição mesmo, porque ela está compreendendo, aquilo está dentro da cultura dela. A comunicação alternativa é pensada a partir das necessidades dela, né? Então, como que se dá a vida dela, onde é que ela está inserida, qual é o grupo dela, qual é a escola dela, quem são os amigos, e toda a comunicação dela vai ser pensada a partir desse universo que ela vivencia, que ela está inserida. Então, ela adquire aquilo como comunicação. E esse era o olhar que nós tínhamos. A gente queria compreender como é que se dava esse processo, né? Qual era a efetividade de você apresentar possibilidades comunicativas dentro de um contexto cultural, né? De que maneira que aquela cultura poderia estar auxiliando no processo da aquisição daquela linguagem que estava sendo oferecida para aquela criança. E era esse o recorte. E nesse tempo eu pude, então, ter essa vivência, toda essa experiência com essas crianças e até adultos. E antes aí, quando chegar, né? Bem antes, assim, acho que uns 8 anos antes. Nossa, né? Bastante tempo antes, né? Bastante tempo antes. Interessante, isso né? foi, não foi tanto, não. Foi uns 5 anos antes. Eu engravidei com 29, isso eu tinha em torno de 22, 23. Então, quando o Pedro veio, ele não cumpriu, assim, enquanto bebezinho mesmo, bem pequenininho, 1 mês, 2 meses, ele atendia todos os quesitos, ele fazia contato visual, ele gostava de abraçar, então até ali a gente não teve a menor desconfiança de nada. Com o passar do tempo, no 4º mês, 5º mês, a gente já começou a perceber que ele não atendia quando chamado pelo nome. Uma criança de 4, 5 meses, 6 meses, ela já tem essa coisa, né, de você chamar e ela dar uma olhadinha. A gente mostrava um brinquedo, ele era indiferente, assim, aquele brinquedo não interessava a ele. E aí a gente começou a pensar, né? Eu falei, uau, será que tem alguma questão auditiva aí? Aí fizemos aqueles exames todos, o Bera e tudo dando normal. E aí a gente foi observando que chamar, ele não atendia quando chamado pelo nome, mas quando ele percebia o desenho que ele gostava, ele olhava. Quando ele percebia o barulho de liquidificador com a vitamina dele, ele olhava. Então, assim, o que era do interesse dele, ele ouvia normalmente. Ele não atendia a chamados que não estivessem dentro desse universo de interesse. E apesar dele sempre ter mantido contato visual e sempre ter adorado o contato físico. Então, por isso eu bato muito, né, na questão dos estereótipos, né? Assim, não existe essa coisa de pessoas com autismo não fazem contato visual, pessoas com autismo não gostam de ser tocadas. Isso não é uma realidade. Algumas pessoas com autismo não fazem, outras não gostam de ser tocadas. Isso não é regra geral. Isso não é regra, cada pessoa é uma, né? A gente tem a nossa individualidade e isso se aplica também ao autismo. E dentro do autismo a gente tem o que a gente chama de perfis sensoriais. Né? Então, assim, são muitos perfis sensoriais, né? O Pedro, ele tem um perfil que é denominado buscador de sensações, porque as sensações, o sensorial dele é todo baixo. Então, as sensações dele, seja de toque, seja auditiva, seja olfativa, são todas reduzidas.
Então ele está sempre num movimento que é de buscar sentir as coisas, e aí ele está correndo de um lado para o outro, ele está te abraçando porque ele precisa sentir você, porque a sensação de tato dele é muito baixa. E você tem também no autismo o inverso, que é o hiper. Esse que tem esse perfil sensorial mais hiper é realmente aquela pessoa... Não tem aquela dificuldade de contato, né? O hiper, ele vai... Não, o que sente mais, o que tem a sensação sensorial mais forte, mais intensa, ele vai ter dificuldade de contato. Sim, ele não vai gostar do toque, ele não vai querer o contato. Então, assim, né, são perfis sensoriais distintos, são personalidades distintas, são pessoas diferentes. Então, assim, o que eu sempre falo que é importante no autismo, não rotular. E aí, se a gente considerasse somente esses aspectos, né, que são aspectos que são muito difundidos, né, essa coisa do olhar, do toque, do andar na ponta do pé, né, as pessoas falam... É clássico, né, aquilo que ficou lá atrás, né? Crianças com autismo andam na ponta do pé, não. O Pedro sempre teve o que é chamado de marcha pesada, que é bater com o pé com toda a força no chão, porque como a sensação dele sensorial é baixa, ele fica buscando essa sensação de bater o pé para poder sentir o chão. Então, assim, você também tem outra pessoa com autismo que tem a sensação, né, hiper e que vai andar na ponta do pé porque qualquer toque, né, incomoda muito, porque vem com muita intensidade. Então, assim, é importante a gente entender, né, compreender esses nuances para justamente poder até buscar ajuda, né? Porque imagina, uma família que não tem essa compreensão pensa, ele faz contato ocular, ele gosta de abraçar, não é autismo. E não é por aí. Então, assim, e hoje em dia, Biro, o que é muito interessante também é que antes a gente falava, né? A gente começa a perceber a partir do primeiro ano, segundo ano, não. Essa percepção, ela está sendo cada vez mais antecipada, porque você tem indicativos que antecedem a fala que já te mostram a possibilidade de autismo ali. Uma sinalização ali, né? Por exemplo, um bebezinho bem pequenininho mesmo, antes de 1 ano, quando ele está aprendendo, né, a falar, antes dele falar, ele aponta. Ele começa, porque são os precursores da fala, né? Um precursor da fala é o apontar, que é uma forma de comunicação. E aí, se você vê que aquela criança não aponta, você já pode ligar um sinal de alerta ali. Opa, não está apontando ainda. Né? Triangulação, que a gente chama de triangular, que seria o quê? A criança faz isso naturalmente. O bebezinho pequenininho faz isso. Ele olha para você e ele olha para o objeto, como se ele te convidasse quase a entrar num jogo ali com ele, numa brincadeira. Ele olha para a chupeta e olha para você, como quem diz, pega a chupeta. A criança com autismo não faz isso, ela não triangula. Então, assim, são coisas muito sutis, mas que se a gente consegue identificar, você, sabe, tem aí um prognóstico muito mais interessante para o autismo. O que é preciso, né, Cristiane, como você está falando, desse olhar profissional, né, porque a família não consegue dar conta disso. E, Cristiane, nosso tempo está voando aqui, nós queremos agradecer aqui a presença dos internautas, nesse encontro aqui, de sensibilidade, elucidação com a nossa querida Cristiane Denick. E, Cristiane, agora sim, muita gente que está aqui conversando com a gente, está interagindo, está nessa situação de estar nessa busca desse diagnóstico, né, que você já falou aí os caminhos. E agora sim, o que dizer para aquela pessoa que agora, né, está tomando contato com esse diagnóstico, né? Como você falou lá, né? Que você talvez fuja a regra do geral, até talvez, né? Porque você veio lá atrás estudando, né? Quanto tempo a respeito disso antes do nascimento do Pedro. O que dizer, então, para esses pais que estão recebendo essa notícia agora e que estão, como você falou no outro programa, né? Na questão do luto, né? Sim. De fato é um luto. Como, então, o que dizer para esses pais nesse momento? Que acolhimento que a gente pode dar? O que nós podemos oferecer? O que você pode dizer para essa família que está recebendo agora esse diagnóstico? Sim, eu tenho a dizer que o filho dessas pessoas continua existindo. Existe um luto que é um luto desse filho idealizado que a gente cria. Sim. Mas
esse filho real que está do seu lado, ele existe. Ele existe, ele tem personalidade, ele é criativo, ele é sensível, e você pode sim estar ali junto com ele, conversando, brincando, interagindo, vivendo a sua maternidade, a sua paternidade de maneira, sabe, total, na sua totalidade. Você não precisa deixar de vivenciar tudo que você pensou só porque houve um diagnóstico de autismo, não diminuindo o diagnóstico de autismo, não é isso. Esse é um diagnóstico muito sério que vai dizer para você que você precisa, a partir de agora, pensar intervenções o tempo inteiro. É uma caminhada exaustiva, né? A gente não pode deixar de trazer esse olhar. Cansa, é muito cansativo mesmo, porque a gente tem uma luta diária que é de desenvolvimento, né, dos nossos filhos, e é um desenvolvimento diferenciado, né? Se para uma criança típica, digamos assim, a gente explica 2, 3 vezes, para uma criança com autismo você tem que aumentar essa quantidade e pensar maneiras diferentes de explicar aquilo, porque é um cérebro que trabalha de uma maneira diferente. Mas é uma criança com total possibilidade de desenvolvimento. Esse desenvolvimento vai se dar a partir da oferta, né, dessas terapias. Então, assim, o quanto antes a gente puder oferecer esse tratamento é muito importante. É importante que a gente viva esse luto, porque ele existe, ele é real, e a gente não tem que negá-lo de maneira alguma. Existe um sofrimento aí que precisa ser vivenciado, mas também existe uma mudança aí de chave que precisa acontecer, e o quanto antes ela acontecer, melhor para todos, porque a intervenção é muito efetiva. Quando essa criança ela está assistida por profissionais sérios, dentro de uma metodologia científica, ela caminha muito bem dentro do espectro, sabe? E assim, não significando com isso que não vai haver dificuldades. As dificuldades existirão sempre. Mas você consegue ter recursos, ferramentas e um emocional para cuidar, né? E um outro pontinho só que eu queria também lembrar é a necessidade dessa família também, Bira, estar sempre se cuidando. Tá? Isso é muito importante. Importantíssimo você falar isso. Importantíssimo. Esse filho continua existindo, como eu falei, você pode viver essa maternidade, né, essa paternidade, mas você também, podendo, não se esqueça de você, sabe? Isso é muito importante. Muito importante. Porque, assim, como eu falei, é exaustivo, né? A gente está ali vivenciando aquela prática do autismo quase que diariamente, a gente está envolvido em terapias, em levar de um lado para o outro, mas tem que ter um momentinho que a gente para e fala, opa, peraí, agora isso é meu, agora eu vou me cuidar aqui, eu vou parar, eu vou tomar meu banho, eu vou ouvir minha música, vou sair com os meus amigos. É difícil, parece que eu estou falando, né, um conto de fadas, né? Se tiver alguém da comunidade do autismo aqui me ouvindo, vai falar, Cris, você está falando de uma coisa muito difícil. Eu sei que é muito difícil mesmo, Bira, porque o nível de envolvimento da família que tem uma criança com autismo para cuidar é muito grande, mas é necessário. A gente precisa estar bem, né? A gente só dá aquilo que a gente tem, a verdade é essa. Então, assim, se você não está bem com você mesma, você não consegue cuidar do outro. E aí, assim, enfim, cada família é cada um tem as suas individualidades e vai pensar possibilidades dentro da sua realidade, mas que vocês busquem sempre essas possibilidades dentro daquilo que vocês têm como rotina de vida, porque é muito importante. É imprescindível. Com certeza, Cris. Então, assim, além da questão profissional que você falou, né, amplamente, hoje no outro programa, essa necessidade da família se autocuidar e buscar os recursos, né, para que ela possa, aquilo que você disse, você pode oferecer aquilo que você tem. Então, a família se permitir, porque às vezes tem, né, você sabe disso, tem ali às vezes um sentimento de culpa, né, cristalizada, que a pessoa às vezes inconscientemente, né, não se permite. Então ela precisa se escutar, ter os passos, falar da dor dela, de ter esse entendimento, como você disse, existe o luto, reconhecer, mas ter um filho real ali, de como fazer, de como lidar com isso, né? Então acho que os 2 aspectos aí da família, eu acho que ilustra bem
e acalenta aquelas pessoas que estão buscando. E no grupo, né, o grupo ele é muito agregador. Quando você está num grupo, né, se você se ligar a uma associação, um grupo que trabalha com essa temática, vai sentir o suporte aí. E aí, Cris, depois eu vou pedir para que você, a gente vai deixar aqui embaixo, as sugestões de lugares, né, públicos ou não, sim, claro, que as pessoas possam buscar, porque assim, a pessoa já tendo aquela diretriz, vai evitar estar buscando em lugares errados, vai buscar lugares que você já tem esses 10 anos. Claro, sem dúvida. Como pesquisadora profissional, já sabe os caminhos que as pessoas possam estar buscando. Claro, claro, eu compartilho os lugares que eu conheço, os profissionais que são muito competentes. Ótimo. Né? Porque é importante, é muito importante mesmo, né? A gente tem que encurtar esses caminhos para que, né, com certeza. Aconteça. E aí, Cris, nós aqui estamos terminando o nosso tempo, nosso programa que passou rapidinho, passa muito rápido, né? Passa sim. Vamos agradecer mais uma vez a você, deixando para você dar o seu até logo, que eu acho que a gente vai voltar mais para frente aí. Essa sem dúvida. É muito relevante, o tema é muito vasto, né? Poxa, eu que agradeço mais uma vez, né? Para mim, como eu falei, é sempre muito gratificante falar sobre autismo, porque falar sobre autismo é falar sobre o que eu tenho como perspectiva de vida hoje, né? Eu vivo o autismo diariamente, ele está comigo, e eu acho que se existe alguma missão nesse processo todo, é de tentar ajudar e facilitar realmente, né, esse fluxo, esse caminho, que a gente sabe que não é um caminho fácil, é um desafio muito grande para quem vive, para quem convive, né? Eu sempre reforço que autismo não é um modo de vida, né? A gente tem por aí, às vezes, algumas falas, né, até muito bem intencionadas, de pessoas que colocam autismo é um modo de vida, tentando né, deixar a coisa de uma maneira branda. Não é, autismo não é modo de vida, autismo é realmente um transtorno do desenvolvimento e uma deficiência. A gente tem que ter isso em mente, a gente não está falando de uma doença, é de uma condição, e a gente tem que trabalhar para que aquela condição aconteça da maneira, sabe, mais fluida e com maior qualidade de vida possível para todos. Então, é isso que eu acredito e é por isso que eu milito no sentido de levar informação para onde eu posso, um pouco da minha experiência, né? E conte sempre comigo, o que vocês precisarem, tá? A gente está aí para isso mesmo. Para mim, eu que agradeço, porque o bem que esse tipo de ação faz, ele volta para mim e para o meu filho e para as pessoas que estão... que bom, é para todos nós. Então, a gente agradece mais uma vez aqui a nossa querida Cristiane, agradecendo a você que conseguiu participar pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Compartilhe esse material, é necessário, é urgente, é preciso, para que a gente possa ter um entendimento melhor e estar nessa perspectiva, né, de posturas inclusivas, de entender o movimento, a condição do outro, né, e as nossas próprias limitações, né? A gente fala enquanto poder público, enquanto sociedade, onde nós devemos estar nos revendo para apresentar as possibilidades e entendimento da singularidade do outro, né? Então, que a paz esteja com todos nós. Agradecemos mais uma vez a todos que estão nos acompanhando aqui pelo nosso encontro. Muita paz, paz e luz, paz e bem, paz.